Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogados. Vamos discutir hoje projetos que estão no Congresso sobre a criação do trust ou a operacionalidade do trust na legislação brasileira. O trust, como vocês sabem, é uma instituição, pode ser uma empresa, onde você entrega os bens que você tem para esta empresa, essa instituição, administrá-los, né? E de forma que quando você não mais estiver presente aqui no mundo dos vivos, o trust então vai dar seguimento ao que você determinou a empresa fazer. Esse projeto que está tramitando na Câmara de Deputados, visando a regulamentação de trust, ele é muito importante porque é um instrumento que é muito usado por famílias no planejamento sucessório para os herdeiros. E é importante porque no Brasil não havia nenhuma regulamentação sobre o trust. Então, precisava se definir se tem TCMD, se tem ITBI, se tem imposto de renda. Então, isso tudo está sendo agora discutido. Embora tenham dois projetos, um que está prevendo só os efeitos patrimoniais, deixando, entretanto, a tributação em aberto. E a tributação é polêmica porque o trust tem um condão de gerar conflito de competência, na medida em que os ativos que você coloca no trust podem ser tributados pelo imposto de renda, pelos estados, pelo ITCMD, né, no caso da doação, ou também pelo ITBI, que é o Imposto de Transmissão dos Municípios. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que até junho de 2023 o Congresso deve aprovar a lei complementar para permitir aos estados a cobrança do ITCMD sobre heranças e doações no exterior. Hoje, como vocês sabem, se você tiver um bem no exterior, uma empresa no exterior ou aplicações no exterior, caso isso venha a ser sucedido pelos herdeiros, os estados não podem cobrar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Por quê? Porque o bem está no exterior e a nossa Constituição prevê que o ITCMD sobre patrimônio no exterior precisa de uma lei complementar para regulamentar. No passado, os estados, na falta dessa lei complementar, começaram a cobrar esse imposto, até que um contribuinte resolveu discutir judicialmente como é que aquele imposto podia estar sendo cobrado se não havia a lei complementar regulamentando. E o Supremo Tribunal assinou embaixo, disse que é verdade, os estados não podem cobrar esse imposto enquanto não houver lei complementar. E estabeleceu que o Congresso deveria, então, produzir essa lei complementar até junho de 2023. O trust é um contrato que é criado pela pessoa que cria esse trust. Ele é chamado o settlor, que é quem pode conter os fundos de ações, imóveis ou outros bens, aos quais um filho ou sobrinho só teria acesso quando se formar na faculdade, por exemplo. Quem administra os ativos no trust é uma entidade, a empresa que eu falei, chamada trustee. Então, o trust nada mais é do que um intermediário, um proprietário intermediário de um determinado bem, que é meu, mas que para ir para os meus herdeiros, eu transfiro esses bens para o trust, para a empresa, a instituição, né, que está fazendo o contrato de trust, e quando eu não mais estiver, o trust então vai dar seguimento àquela decisão que eu coloquei no contrato com a empresa, então vai distribuir aquilo entre os meus herdeiros. Isso não existe no Brasil, legislação sobre isso. E também há uma discussão de quem já usa essa figura do trust no exterior, quem eventualmente hoje é beneficiário de algum trust, né, que foi formado nos anos anteriores e está recebendo dinheiro do trust, qual a tributação que deve ser dada a isso. Não existe também muita jurisprudência sobre isso, existe uma ou outra decisão da Receita Federal simplesmente sem analisar o tema e dizendo, olha, se é rendimento,
tem que ser tributado em 27,5%. Então isso tudo vai ser regulamentado, né, por esse projeto de lei que está tramitando na Câmara. Existe também as dificuldades de quando eu transfiro, por exemplo, eu tenho um bem imóvel, transfiro para o trust então administrá-lo ou eventualmente dividir entre meus herdeiros. Na hora que eu passo para o trust, haverá ou não qualquer tipo de imposto? Aparentemente, o projeto de lei está prevendo que na transferência dos bens do settlor, que é quem institui o trust, para a empresa, para o trustee, que não haveria incidência de imposto, nem o ITCMD, nem o ITBI, e, eventualmente, se você também transferir os bens a valores históricos, também não haveria imposto de renda. Então, isso tudo terá que ser regulamentado e vamos ver se durante o ano de 2023 o Congresso consegue finalmente aprovar uma legislação para que possibilite aos brasileiros utilizar-se dessa estrutura de mecanismo sucessório de uma maneira mais fácil do que os critérios que existem ou somado às maneiras que já existem para fazer uma sucessão de bens, seja em caso de falecimento, seja em caso ainda de pessoas que estão vivas, mas que não têm mais capacidade de administrar o seu próprio negócio. O trust no exterior, nos países que utilizam, é também muito utilizado para pessoas que ficam mais velhas, não têm mais condições de gerenciar o seu próprio negócio, então elegem uma instituição de trust que passa então a administrar o negócio para ela. Então, vamos ver se até o final do ano o nosso Congresso aprova esse projeto de lei que vai dar uma regulamentação do trust, criando então pela primeira vez no Brasil uma legislação onde os contribuintes podem se adaptar para fazer a sucessão do seu patrimônio de uma maneira mais tranquila. É isso aí.